seu clamor. Jesus Cristo ouviu a sua oração. Jesus Cristo está acompanhando passo a passo o seu viver, porque a Bíblia diz que Ele olha para todos os moradores da terra. Deus conhece a vida dos homens bons e Deus conhece também a vida dos homens maus. A Bíblia diz que não existe nada que esteja oculto dos seus olhos. Deus vê e Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor sonda mentes e corações. Então Ele sabe do que nós pensamos, Ele sabe do que nós falamos, Ele sabe do que nós sentimos, e Ele sabe do que nós vivemos. Então o Senhor sabia que aquela mulher tinha dentro da sua casa ainda uma botija de azeite. E Deus então, pelo Espírito Santo, fala com o profeta que ali era a oportunidade para Deus multiplicar algo. E a Bíblia diz, meus irmãos, no versículo de número 5, que a mulher partiu, a mulher saiu dali, fechou a porta e fez exatamente como o homem de Deus mandou. Esses textos do Velho Testamento, eles me chamam muita atenção, porque assim, muitas e muitas vezes nós vamos ler nas histórias do Velho Testamento e nós vamos encontrar que os homens e mulheres que foram vitoriosos diante de Deus, eles tinham essa característica de fazer conforme a orientação do Senhor. E meus irmãos, essa é a característica do crente, do cristão, do servo de Deus, a submissão à palavra do Senhor. Nós não vamos conseguir a nossa vitória por nossas competências, nossas habilidades, não. Nós só vamos conseguir a nossa vitória quando nós entendermos que nós devemos obedecer à direção do Senhor, independentemente de qualquer situação. Eu me lembro agora de um homem chamado Naamã. Naamã era um homem importante, era um general do exército, né? E Naamã tinha uma doença chamada lepra. E Naamã, certa vez, em casa, havia uma menina judia que conhecia o profeta Elias. E a menina, vendo o sofrimento de Naamã ali com a sua lepra, ela disse assim: olha, em Israel tem profeta de Deus, tem um homem de Deus lá. Se o Senhor fosse lá, o Senhor ia encontrar a solução para a sua doença. E aquele homem ficou assim, de repente ele resolveu procurar o profeta Elias. E quando ele chega na presença de Elias, Elias diz assim: olha, vá lá no rio Jordão, dê 7 mergulhos nas águas do rio, e você ficará curado da sua lepra. E quando ele ouviu aquela palavra, ele ficou decepcionado com o profeta Elias. Ele disse assim: eu pensava que Elias, ele ia me chamar, ele ia impor a mão na minha cabeça, ia fazer uma oração, ia repreender a lepra, mandar a lepra sair. Então ele diz assim: por acaso aqui na minha cidade mesmo, não tem rios melhores do que o rio de lá, que ele me mandou ir? Mas ele me mandou tomar banho no rio? O que acontece, meus irmãos? Naamã não estava entendendo o trabalhar de Deus. Ele não estava entendendo que para que ele tivesse vitória, ele tinha que obedecer a Deus, independente das situações, das circunstâncias. Tem momentos que Deus coloca algo diante de nós para nós obedecermos, que às vezes parece algo estranho, né? Talvez aquele homem fosse acostumado a tomar banho em águas de rios, e ele talvez tenha pensado assim: tantas vezes eu tomei banho em águas melhores, ele até falou isso, aqui tem rios melhores, e ele mandou tomar banho lá. Mas nós precisamos dizer uma coisa: para o milagre de Deus acontecer nas nossas vidas, ele só acontece quando nós deixarmos de agir conforme nós pensamos, conforme a nossa vontade, e passarmos a agir conforme a direção de Deus. Aí ele comentou com seus oficiais, os outros soldados ali, e eles disseram assim: olha, meu senhor, se o profeta tivesse pedido alguma coisa muito difícil de fazer, mas é algo tão simples, o que lhe custa entrar lá no rio,
e tomar um banho, dar 7 mergulhos lá. Quem sabe, se quando o senhor entrar lá, o senhor não vai ficar bom. E aí ele pensou e fez. E a Bíblia diz que quando ele foi e deu os 7 mergulhos lá no rio, entrou 7 vezes na água, ele saiu e ele estava curado. Amém, meus irmãos? Só vamos ver milagres acontecerem quando nós nos dispusermos a fazer a vontade do Senhor como Ele manda. Aquela viúva fez isso. E eu me lembro de uma outra viúva, que é a viúva da cidade de Sarepta, que estava numa situação parecida com essa viúva aqui. E aquela viúva estava em casa e tinha um filho, né? Essa outra viúva, ela tinha um filho. E aí, deixa eu ver se eu acho aqui o texto para vocês, né? Dessa outra viúva. A Aninha puder ir procurando aí enquanto eu vou complementando essa ideia. A viúva de Sarepta. Aqui essa viúva é a viúva que vai à presença do profeta Eliseu. A outra vai à presença do profeta Elias. E ela estava num momento de crise, também na sua casa, na sua cidade, na sua região. E chegou um momento que ela só tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha na sua casa. Que seria o trigo, a farinha de trigo, né? Para ela fazer um bolo. E aí o profeta Elias, Deus tinha falado com Elias e disse assim: Elias, amanhã você vai a uma cidade chamada Sarepta, e lá você vai encontrar uma viúva. E quando Elias chega ali naquela cidade, ao amanhecer do dia, estava lá a viúva catando cavacos de lenha para fazer o fogo. E o profeta tinha passado muitas horas viajando, né, caminhando a pé. Ele chega cansado e com fome e diz assim para a mulher: olha, mulher, eu estou com fome, me dê alguma coisa para comer.